Pin-up é um penteado dos anos 50, é um penteado que, assim, marcou época, né? Ele acabou se tornando uma referência até os dias de hoje. Então, pessoal que tem essa ideia mais retrô, que sei lá, que tem uma personalidade no sentido de que não se importa com o que está acontecendo, não importa qual é a moda, ela quer usar aquilo que ela acha bonito. Eu, particularmente, acho muito bonito. Que é a ideia dos rolos com faixas na cabeça, com laços na cabeça. Eu acho extremamente, sei lá, pra mim, meu ponto de vista, eu acho bem elegante, simples e fácil. E as mulheres se penteavam de maneira muito simples. E para alguns parece ser muito difícil, né? O que é o pin-up? Pin-up são aqueles rolos frontais, ou um rolo só aqui, ou um rolo na franja com dois nas laterais. Então, ele tem uma limitação. Não existe muitos estilos diferentes para o pin-up. Então, a gente tem o pin-up único, pin-up duplo, pin-up triplo, que são duas viradas e uma frontal. Tem outra que é franja e duas viradas. Então, ele tem poucas, vamos dizer assim, para a época, já que a gente está querendo falar de pin-up, que é justamente o que se vivia na época, então não adianta nós tentarmos recriar, né? Recriar se for um caso mais criativo. Mas se eu quero retratar o verdadeiro pin-up, então o ideal é que eu faça exatamente o que era feito na época. Então, a gente vai trazer esse cabelo para cima. E a gente vai fazer uma coisa muito simples, mas muito simples. O que nós vamos fazer? Essa parte aqui da ponta, se você desejar, para não te atrapalhar, deixa eu virar um pouquinho mais para cima aqui no Facebook, no YouTube já dá. E a gente vai cachear aqui a pontinha, não há necessidade, tá bom? Porque os cachinhos que a gente faz é um cachinho de mão, então ele não há necessidade da gente usar o modelador. É só para não ficar nenhum cabelinho, né? Cabelinho com a ponta feia, saindo da ordem. Então, fez isso daqui, a gente vai trazer ele pra cima, e agora a gente vai fazer, olha, vou colocar o movimento da minha mão. Vou ficar mais próximo, levantar um pouco mais a câmera, aqui também tá legal. E agora a gente vai fazer aqui um rolinho, tá? Um rolinho. Rolinho é como se fosse um cachinho. Então, é esse movimento que nós vamos fazer, tá? Esse movimento. E a gente procura deixar essa parte um pouco mais aberta. Então, é um rolinho, é um cachinho mesmo. E aqui, você vai trabalhar o grampo fechado. Então, você vem com o grampo fechado, costura, costura e posiciona ele de forma que não irá aparecer a pontinha do grampo. Então, vem aqui, costura, costura, costura e geralmente eu coloco para baixo. Então, o movimento do pin-up é esse aqui, tá? Então, você pode fechá-lo na parte de cima. Ah, quero fechar mais. Eu costumo deixar um pouco aberto para eu trabalhar desse lado e depois eu uno as duas partes, tá bom? Então, vai vir aqui deste lado. Eu vou fazer duas versões, pelo menos, fazer a da frente, da frontal também, que é muito usado. Esse tripé, não sei porque eu cismo de usá-lo, não sei por quê. Porque se ele anda, a boneca anda sozinha, a cabeça anda sozinha. Aqui, peraí, já vou tirar esse tripé. Então, ó, não arrumei as pontinhas desse daqui. Então, você vai fazer como se fosse um grande rolinho, tá? Como um grande cacho aqui na parte de trás. Eu costumo fazer nesse movimento de cacho, e encaixo nessa posição. Depois eu vou vir fechar aqui na lateral. Deixa eu só trocar esse tripé, que ele é totalmente... Ele anda muito. Ele anda do mesmo jeito, sabe? Ele é rebelde, ele não aceita trabalhar pra ninguém. Ele quer do jeito dele. Então, aqui, eu vou passando o spray, né? Modelando. Deixa eu colocar do zero pra quem não viu. Deixa eu tirar o grampo. Aí vocês vão conseguir ver melhor. Acho que agora é uma boa posição. Olha, não posso deixar o... Então, ó, vou trabalhar essa pontinha também, já que eu trabalhei a primeira ponta. Como eu disse, não precisa trabalhar as pontas. Deixa eu pegar um pouquinho de sol também, né? Já que o sol tá bonito, deixa ele entrar. Então, pra não te atrapalhar, é bom que dê uma cacheadinha nas pontas.
pode estar passando. O ideal, né, é você já fazer o rolinho. As mulheres, elas já deixavam o cabelo enrolado à noite. Uma época as mulheres deixavam o cabelo enrolado à noite, outra época eles faziam touca para deixar mais liso. Vai entender, né? E agora a gente tá na geração que não faz nada. Então, vai trazer para a parte superior e a gente vai fazer esse cachinho, esse rolinho aqui para a parte frontal, tá bom? Vai trabalhar com essa posição. Nessa hora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que evitar com que essas pontas elas fiquem feias. Evitar que essa pontinha aqui esteja desorganizada. Então, você vai encaixar na mão de maneira, né, que fique tudo bem alinhadinho. E vai encaixar o grampo, tá? E aqui a mesma coisa, você vai encaixar o grampo. Eu gosto de encaixar ele fechado, como você já sabe. E vai passando o spray. Vai estar passando o spray para que você tenha esse efeito mais deitadinho. Aí o arco-íris atrás ficou show. E aqui a mesma coisa. Você vai vir. E a gente vai fazer uma outra versão, tá? Mas para que eu preciso aprender isso? Gente, para vocês entenderem, os penteados de época, eles são muito solicitados, principalmente quem trabalha com teatro. A hora de produção em teatro é muito bem paga, existe uma tabela. Bom, eu acredito que agora, mediante essa situação aí do Covid, isso tenha mudado um pouco. Deixa eu fazer um pouquinho menor desse lado. Vai ficar um pouco difícil, porque os teatros, né, a gente que mexe com evento, foi bastante impactado. Quem mexe com organização de eventos. Então, com certeza, sentiu muito aí essa questão de shows e tudo mais. Então, agora é bem valorizado, super valorizado, o maquiador de teatro, assim como quem faz as produções. E aqui, entre essas duas viradas, quem tá aqui no Face, quem tá no Instagram talvez não veja tão bem, mas quem tá no YouTube consegue ver bem. Eu gosto de vir com um grampinho e conectar os dois, fechar as duas laterais, tá? E aqui, geralmente, se usa um lenço, né? Se usa um lenço nessa parte e esse lencinho, ele fica posicionado aqui. E essa parte cacheada pra frente. Então, é dessa maneira que se usa esse primeiro estilo pin-up. Então, deixa eu abaixar um pouquinho pro pessoal do Instagram conseguir ver. Ah, gostei desse arco-íris, viu? Se eu soubesse, eu tinha usado antes esses efeitos. Então, tá aqui, pessoal do YouTube. Então, é simplesmente fazer essa curva. Ah, Graciela, é a parte de trás. O cabelo pode ficar solto, normal. Vocês percebam que quando a gente traz o cabelo para essa direção, ele já fica completamente alinhado. Então, ele não tem... Aqui não fica... Oh, meu Deus, agora para baixar, baixou tudo de uma vez. Geral aqui. Então, ele acaba ficando certinho o fechamento, não tem bagunça. Você vai trazer em forma de um rolinho, tá? Acho que vai precisar de um grampo, ele tá cedendo. Eu não deveria usar mais esse daqui. Aí, na hora de colocar peso, ele cai. Pronto, marido. Então, ó, percebam que ele fica alinhado na parte de trás e alinhado na parte da frente. Então, esse é um primeiro estilo. Gente, vamos aprender porque é legal que a gente aprenda todos os estilos existentes, porque isso nos dá mais possibilidade de criação. Agora, a gente tem um outro estilo, deixa eu mostrar aqui, que esse já é focando em uma virada só. Então, hoje é tarde, a gente fala um pouquinho sobre histórias. Vamos fazer um que é uma virada só. Esse de uma virada, a gente vai trabalhar toda a parte frontal, de orelha a orelha. Aqui, eu pentear a parte de trás. A gente vai ver aqui toda a parte frontal. E a gente tem, como eu falei, tem poucos estilos. E
é como você pegar uma dança e querer mudar ela. Ah, vou inventar uma dança do ventre brasileiro. Eu sempre fui contra essas mudanças de você mudar a origem. Então, pin-up, a origem dele é aquele. Agora, se você for criar, modernizar, é outra coisa. Então, só que eu acredito que a gente tem que usar a versão verdadeira, né? Então, a gente vai passar o spray, vai passar a laca, né? Pra não ter fiozinhos, ou seja, o processo da limpeza é esse daqui. E esse vai ser uma virada única. Então, essa virada única, a gente vai trazer todo o penteado para a parte superior, vai fazer esse cachinho, tá? Esse rolinho, e vai deixando afofado nas partes laterais. Só que ele vai ficar um cone único na parte superior. Então, mesmo esquema, ou seja, gente, é só simplesmente um rolinho. E vai posicionar o grampo. Então, a gente vai trabalhar esse rolo, ao ponto desse cone ele ficar posicionado. Dá pra você ir posicionando ele pra frente, formando um biquinho aqui. Você pode ir diminuindo esse bico? Pode, você vai girando do jeito que a gente girou na banana. E aí, vem com o grampinho fechado e encaixa aqui. Vem com o grampinho fechado. Vamos ver se a Pati Cherry, ela que é fã de pin-ups. Pati Cherry, vamos lá, fala aí, qual é o nome desse estilo, porque depois foram batizando cada um deles, né? Esse aqui é um segundo estilo pin-up, que é só frontal. Então, ele tem essa parte soltinha aqui da lateral, mais essa parte. E aí, você pode estar fazendo um rolo menor também, depende da ousadia, né? Tem gente que vai usar ele mais pequeno, menor, né? E depois vai usar ele maior. É tudo uma questão de gostos. Então, já que é para usar um lação bonito, eu com certeza usaria ele maior. Já que é para ficar estiloso, faria algo mais ousado. Então, a gente tem esse efeito de curva, tá ok? E aqui, volumoso. Então, a gente usa nesse estilo um só. Porque esse daqui é um estilo que você faz, você pode fazer, ah, Graciela, mas eu quero menorzinho. Você pode fazer o rolo bem menorzinho aqui na frente, chegando até a parte frontal. E tem um terceiro estilo do pin-up, então lembrando que a parte de trás, ela fica também organizada. A gente não fica com aquela região bagunçada. A região da parte de trás, ela fica bem organizada. Inclusive, para os penteados de época, continuava-se fazendo esses rolos até fazer o coque. Então, na formação do coque, ele era montado dessa forma aqui, ó. Se fosse para montar um coque mais clássico, de festa, era simplesmente pegar mecha por mecha, deixa eu pegar aqui, aí. Era pegar mecha por mecha, fazer torções, por exemplo, coque Evita Peron, né? Coque Evita Peron, a mesma coisa. Então, você vai vir trabalhando mechinha por mechinha, deixa eu virar pra cá. E fazendo a mesma coisa, fazendo rolos e vai trazendo pra parte superior. Então, eu já fechei aqui a parte da frente, pra não ficar a parte de trás com a frente. Então, se eu fosse fazer o estilo mais clássico, pra festas, né? Então, eu fecho todas as aberturas. Venho aqui, isso já no intuito de festas. Não estamos passando spray, laca, mas você pode estar passando, só para eu poder mostrar mais algumas outras versões. Bem simples, são rolos, são simplesmente rolos. Então, se for para trabalhar, ó, grampo fechado, vocês percebem que eu uso muito a questão do grampo fechado, ó, grampo fechado, venho para um lado e venho para o outro. Eu já aproveito e já abraço a mecha do lado. Então, esse aqui, a gente já fez um estilo clássico. Como eu falei, não tô passando a laca, mas se você for fazer um penteado oficial, ideal é que você já vá passando a laca. Então, esse aqui... Ah, peraí, deixa eu virar, perdão. Deixa eu tirar esse filtro, né? Aí. Então, se eu fosse fazer um clássico pin-up,
para festas, e olha que eu passei pouquíssimo spray. Então, olha, a gente vai fechando cada uma das entradas, tá? Só fazendo grandes rolos. E aí, dá um efeito bem legal. E é bem simples, né? Bem simples, bem fácil, bem elegante, só com grandes rolos. E isso, como eu falei, um estilo de época. Esse é um estilo pin-up, um estilo que é feito... Inclusive, quem assistiu aquele Madame... Madame Walker... Ela usava muito os rolinhos, né? E durante, quem assistiu aquele série da Netflix, muito legal. Ela montando o penteado dela, montando o penteado das clientes dela. Olha a parte superior como fica bonito. A parte superior, ele dá essa forma de rolos bem alinhados, né? A parte superior. Então, simplesmente rolos conectando, só que você fecha, não deixa nenhuma linha, tá? Não pode ter linha nenhuma. Então, eu fiz um rolo, 2, 3, 4. Com 4 rolos, a gente montou aqui o pin-up. 4 rolos. Sem preparação, usando pouca laca. E o que a gente não pode ter é linha, couro cabeludo aparecendo. Então, eu fiz esse fechamento aqui, ó, 2 fechamentos, para não deixar na parte, vamos dizer assim, da lateral aparecendo aqui as linhas, tá bom? Então, eu já vou tirar esse estilo aqui. Lembrando que eu uso sempre o grampo fechado para poder me dar um efeito de fixação. Então, usando os dois. Então, um estilo que eu acho muito bonito e muito fácil. Até os dias de hoje eu ainda uso algumas técnicas pin-up, porque elas são práticas, são rápidas, nos possibilita entregar resultados bem interessantes. Agora, a gente fez o de 2 partes, a gente fez o de uma parte frontal e tem o de 3 partes. Então, de 3 partes, a gente vai fazer direita, esquerda e centro. Então, esse daqui, ele vai de uma forma em que eu uso meu dedo aqui, vocês perceberam, na minha mão. E vou colocando spray, tá? Porque é um que tem o rolinho na parte central e os fechamentos nas laterais. Deixa eu mostrar bem passo a passo. Então, esse aqui, só para mostrar por cima primeiro. Primeiro a gente faz um central, depois lateral, lateral. Aí eles já são de 3 partes, tá ok? Então, vamos lá. É bom que nessa maratona a gente pode ter essas variações. Você pode também ter uma variação dessa daqui, que é essa daqui, as laterais para o centro, e essa daqui ficar na parte frontal como uma franja. Então, você tem a opção, só que o cabelo dela, como é muito, eu já não recomendo, né? Que é você usar ela na versão franja. Então, você cria uma franjinha para baixo. Então, você tem a opção de fazer a franjinha para baixo, com o rolo da direita, rolo da esquerda, e usando essa versão em franja. E tem a opção de você usar o rolo mesmo. Então, você vai vir aqui e vai fazer o rolinho. E vai deixar ele vir mais pra frente, tá bom? Viram que eu coloquei a mão e fui deixando ele descer. Agora, vem com o grampo, fechadinho, encaixa. Recomendo que você use um grampo menor. Eu tô usando um grampo grande. Mas se o cabelo, geralmente os cabelos, vida real, nós temos cabelos curtos na parte da frente, não temos cabelos longos. Que prepare ele com spray antes, com laca antes, porque assim dificulta desmontar. E a gente tá fazendo ele cru, né? Então, aí depois você vai vir com as laterais, direita e esquerda, fazendo o fechamento, tá? Então, vai vir um centro e agora direita e esquerda. Então, tem a opção também frente, tem a opção rolo central e tem a opção que a gente faz, que é a opção franja, né?
Então, você pode vir e conectar. Então, só pegar essa lateral, deixa eu virar aqui um pouco mais. É levantar aqui, o pessoal consegue ver melhor, né? Aí. Então, aqui, vamos trabalhar com esse rolo. Vamos encaixar. Vai passar a laca e já vai fechar. Então, você vai ter... Oh, meu Deus do céu. Quero deixar tão próximo que acabo mexendo aqui. Então, venho aqui e já encaixa. São um total de 3. Lembra que eu falei? Tem de uma virada, 2 viradas e 3 viradas. Então, agora, vamos fazer o de 3. Parte de trás também limpa. E agora, conectando a última parte. E a parte de trás? Geralmente se usava um cacho na ponta e um lenço nessa direção, tá? Esse é o efeito do pinado. Então, vem aqui. Nesse eu não passei spray, naquele ali também não. Então, eu faço, estou fazendo bem apertadinho para combinar com a frontal. Ok? Então, você pode deixar essa pontinha mais para lá, para a parte lateralizada, para poder aparecer mais os rolinhos. E o legal disso é que eu mesma, assim, épocas... Tinha muito, agora não tem tanto. Mas tinha uma época que era muito comum as faculdades fazerem festas dos anos 50, anos 60. Era bastante comum, hoje não é mais tão comum. Acredito que diminuiu bastante. Então, esse daqui é um pin-up mais clássico. Ó, mais uma vez, a parte de trás fica extremamente organizada. Então, ela não fica suja. A gente tem aqui, ó, o efeito de trás organizado. Esse aqui é o de 3 rolos. Fizemos de 1 rolo, né? Fizemos o de 2 rolos. Fizemos de 3, de 1 e de 2 rolos. Esse daqui é o de 3. Então, aí você põe a faixa aqui, nessa região da parte de trás. Uma faixa, um pano, um lacinho e deixa as pontinhas na parte da frente, tá ok? Uau, é isso, gente. Pin-up não é difícil. A palavra em inglês traz uma sensação de dificuldade, mas a realidade é que o pin-up, na minha opinião, ele é muito estiloso. Eu acho ele muito bonito, colocando aqui mais pertinho para que vocês vejam. Ele se trata apenas de rolos, né, de pequenos rolos, e posicionamento para prender. A gente não pode deixar pendurado. O problema é quando as pessoas fazem pin-up, fazem a orelha da Minnie Mouse. Um rolo aqui, fica 2 rolos que parecem 2 orelhas. Então, tome cuidado com esse efeito. A divisão sempre triangular, sempre tudo em triângulo. Então, essa aqui do meio eu fiz um triângulo. E peguei toda a parietal que forma um triângulo também. Depois, toda a outra parietal que também forma um triângulo. Então, eu sempre uso divisões triangulares. Quando eu faço uma única virada, depois vocês voltam o vídeo, eu puxo ele toda a parte frontal, orelha a orelha, e faço um rolo único. Se eu faço de 2 viradas, divido ao meio, trago toda a parietal para cima, toda a parietal para cima e tenho que unir. Porque se eu não unir, olha, por exemplo, aqui eu uni essa com essa com essa. Então, eu não deixo um buraco entre eles, tá bom? Eu vou conectando. Então, quando você olha aqui atrás, existem as 3 conexões. O grande erro no pin-up é você não conectar. Aí fica parecendo umas orelhas penduradas. Fica uma bola aqui, uma bola ali. Fica uma coisa esquisita. Então, a gente não pode ter esse efeito desconectado dos rolos, tá bom? Então, isso é uma ideia para que vocês comecem a perceber que penteado, gente, é algo fantástico, simples, todos conseguem usar, todos conseguem fazer, e é um estilo que vale a pena aprender para poder até usar em si própria. Eu mesmo com esse cabelo agora aqui colorido, eu vou querer me divertir bastante, que eu acredito que combina bem com o estilo pin-up. Inclusive, agora tem... meu filho participa desses negócios, sei lá, essas coisas... Anime, eu não sei os nomes não, viu, gente?
Anime Summer, tem umas coisas assim bem legais. Tem festas específicas também, mas é que antes era bem mais comum, né? Antes era bem mais comum. Eu lembro que eu tinha muitos clientes que mandavam fazer vestidos para poder fazer a representação de cada ano. Eu fazia dos anos 50, 60. Então eu sempre tinha clientes em grande quantidade das universidades fazendo. Agora, né, parou um pouquinho mais com isso. A gente fez de uma, de duas, de três, uma, de duas, de três. E fizemos também o completo, que é o coque clássico. Então, para quem não viu o completo, eu posso fazer agora um completo, para a gente poder finalizar, tá? Então, a gente faz aqui um completando o estilo clássico, completando como um penteado clássico. Se fosse uma festa, vamos dizer assim, vai ter uma festa mais de gala, né? As festas de formatura, onde a mulherada esperava ganhar a florzinha para colocar no pulso, para poder dançar, né? Isso é coisa de tradição americana. A gente traz muita tradição americana para o nosso dia a dia. Em todos os aspectos, né? Até do consumo. Então, são rolinhos que a gente vai colocando. Vamos colocar outro aqui. E aqui outro, vou fazer mais um outro, que aí já é o estilo clássico, então não tem o que errar nessa técnica. Então aqui, vamos lá para esse lado, fazendo também o nosso rolinho. Já posicionar. Cuidado sempre para não amassar, porque o grande erro de você fazer os rolinhos é você ir amassando o que você já fez. Então, você não amassa. Você vai colocando o grampo fechadinho. Não tá na frente de ninguém, né? O spray. Então, você vai colocando ele fechadinho. Tome cuidado só para não amassar o trabalho que você fez. Então, vai passando spray, vai alinhando. Se fizer só assim também, olha, já fica super bonito, já fica super legal. Aqui. Mais um grampinho, um pouquinho de spray. Fala, poxa, isso aí eu nunca vou usar. Vai sim. Quando você menos esperar, você pode usar a técnica, como a gente fala. Você usa a técnica para poder entregar um outro resultado, para você criar. Então, aí é uma outra história. Olha só, então aqui a gente já tá tendo um efeito. E você pode deixar também, se eu colocar aqui por cima, vocês vão ver como fica bonito, ó. Como fica elegante. Então, são os rolinhos, ó, os rolinhos, opa, perdão, aqui não peguei no Instagram. Então, você vai fazendo os rolinhos e ele vai dando esse estilo clássico. E pode deixar a parte solta, se quiser. Mas, se quiser um estilo totalmente clássico mesmo, que é totalmente preso, aí é só construir. E acabou. Pega essa última parte e modela. Antes, não se tinha spray bons, né? Não tinha lacas boas. Então, as mulheres tinham que dormir com o cabelo enrolado para conseguir ter o efeito. Ó, vocês viram o que eu fiz, né? Deixa eu mostrar novamente. Peguei aqui, faz o rolinho e agora, ó, gira o contrário. Pronto, já deu um outro efeito. Vou encaixar ele um pouquinho mais abaixo, grampinho por dentro. Eu aproveito e vou dedilhando o meu dedo para esse rolinho abrir mais. Olha, eu dedilho. E aqui tá aí, um estilo bem clássico do pin-up. Estilo bem clássico do pin-up, fazendo ele completamente preso. Aí, se for, já era uma festa, né? Então, tá aqui pra vocês. Bom, galera, é isso, tá? Hoje agora de manhã, a gente tá no estilo pin-up, mostrando todas as versões. Por quê? Pra você não ficar preso, porque tem muitas pessoas que aprendem uma única técnica e só conseguem replicar aquilo. Então, a gente tem que aprender desde o clássico, moicano, banana, coque, pin-up, e assim a gente vai indo. Cada dia a gente vai mostrar uma técnica diferente. E você precisa, quem penteia, precisa conhecer todos os estilos.
Quem penteia não pode fazer só uma coisa. É a mesma coisa quem faz loiros. A pessoa não pode fazer só eriçado, ela tem que aprender outras coisas. Não pode fazer só touca. Ela tem que fazer papel, touca, eriçado e várias outras técnicas mais. Então, quem penteia tem que conhecer todos os estilos. Trança de uma perna, 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas. Trança de uma perna embutida? Tem. Trança de uma perna embutida. Trança de 4, 5, 7. Então, um profissional na área de penteado, ele precisa, é obrigação saber quase tudo. Se ele deseja ser um especialista, né? Porque você pode fazer um pouco de cada coisa só para completar os serviços do teu salão, ou você pode fazer muito bem todas as coisas que você se propôs a fazer. Então, se é penteado, você estuda o máximo do penteado e um dia da semana você atende só o penteado, né? Aí você fala, não, eu vou atender o máximo de loiras e um dia da semana eu atendo, ou 2 dias na semana eu atendo só loiras. E assim sucessivamente. Aí a gente consegue ter um crescimento muito mais rápido dentro daquilo que a gente se especializou, né? Então é isso, gente. Muito obrigada.